Pessoal, dando continuidade aqui à nossa série Fazendo Mais com Menos, nessa terceira aula aqui, nesse terceiro vídeo dessa pequena série, eu vou falar com vocês sobre montagens que viram peças, tá? E o intuito dessa pequena série aqui, conforme vocês sabem, é eu mostrar para vocês coisas práticas que vocês podem fazer para melhorar o desempenho dos computadores de vocês para fazer os projetos, tá? Então, nessa aula aqui, eu considero ela a aula mais importante desta série aqui. Porque, pessoal, se vocês entenderem o que eu vou passar aqui para vocês, entender o conceito do que eu vou passar aqui, com os exemplos práticos que eu vou mostrar, vocês vão ver que os computadores de vocês, as montagens de vocês, quando vocês forem fazer os seus projetos, vai ser muito mais fácil de manipular essas montagens de vocês. Por coisas simples que eu vou mostrar aqui, tá bem? E o exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês, assim como todo o início da série, desde lá do primeiro vídeo e do segundo, é uma coisa prática, pessoal. Isso aqui, o que eu vou mostrar aqui, nem o SolidWorks ele indica pra gente isso aqui, tá? Não é uma coisa que você lê no lugar e você aprende, não. Isso aqui eu tô trazendo para você da prática, tá? Da minha experiência trabalhando com o SolidWorks e dos resultados que eu tive. E isso ajudou muito nos meus trabalhos, nos meus projetos, fazendo com que eu não precisasse ter um computador tão bom assim para fazer os meus projetos, tá bem? Então, essa aula aqui nós vamos falar sobre montagens que viram peças, tá? E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Eu tenho já um projeto aqui aberto para mostrar para vocês. Esse projeto aqui, inclusive, todos os três projetos que eu vou mostrar aqui para vocês, eles estão disponíveis aqui no meu canal do YouTube. Se vocês quiserem fazer o passo a passo deles, é só entrar nas minhas playlists aqui, que esses projetos estão lá, tá bem? Então, olha só. O que acontece, pessoal? Os projetos que a gente faz, eles têm itens que eles são normalizados, digamos assim. O que tem de item que a gente pode dizer que é normalizado? Não só itens normalizados, mas também itens como rodas, motores, uma série de coisas. Então, olhando para esse projeto aqui, o que nesse projeto aqui é um item normalizado? Quando eu falo item normalizado, também entram parafusos, porcas, arruelas, e esses itens são itens que a gente não modela. Geralmente a gente baixa da internet, tá? Então tem vários sites, tem sites que eu indico aqui no meu canal também, vai nas dicas lá, na playlist de dicas, que eu tenho sites lá que eu indico para vocês fazerem o download de componentes. E geralmente, quando a gente faz o download destes componentes, na grande maioria das vezes, eles vêm salvo no formato Parasolid. Eu até vou abrir um bloco de notas aqui para vocês, para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, quando a gente faz o download, deixa eu colocar aqui, ó. Geralmente esses itens, eles vêm no formato Parasolid, tá? Que é um formato de arquivo. Tem o STEP, que é um outro formato de arquivo. Ou geralmente, quando são formatos SolidWorks, eles vêm em montagens, tá? Então, um pneu, por exemplo, quando a gente baixa ele vem em várias peças. Já vou explicar aqui para vocês, tá? Mas esses itens, pessoal, Parasolid, STEP, que a gente baixa, quando a gente vai salvar eles são criados uma montagem a partir deles. Por que ele é criado uma montagem? Porque tem várias componentes dentro deles. Por exemplo, se eu baixasse essa roda aqui da internet, seja em qualquer site, nos sites que eu indico, ela viria assim, ó. Vou abrir aqui. Ela viria uma montagem. Isso aqui viria uma montagem, por quê? Porque tem essa peça aqui, tem essa peça aqui, tem essa peça aqui, então viria uma montagem, certo? Se eu baixasse da internet. E a regra aqui, pessoal, é muito simples. O que vocês vão fazer? Sempre quando vocês forem baixar um arquivo da internet, seja em Parasolid, seja em STEP, que são formatos de arquivos, e vocês forem salvar eles, vocês vão salvar eles em montagem. Geralmente eles ficam salvos em montagens, como montagens. E o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa montagem que vocês vão baixar e vocês vão salvar como peça, pessoal, não como montagem. Vou mostrar na prática para vocês aqui o que é feito. Olha só, eu vou entrar aqui na internet e eu vou entrar no site da SKF.
A SKF, para quem não sabe, é uma fabricante, uma das maiores do mundo, se não a maior, de rolamentos. Então, digamos que eu estou fazendo o meu projeto e para o meu projeto eu preciso de um rolamento rígido de esferas, um rolamento simples com diâmetro interno dele de 20 milímetros e o externo de 40 milímetros, tá? Então, olha só, vou entrar no site da SKF e além de toda a aula aqui, eu vou ensinar vocês a fazer, mostrando aqui como se entra no site da SKF para baixar rolamento, tá? Então, olha só, vou vir aqui em produtos, catálogo interativo, rolamento rígido de esferas, vou clicar aqui, ó, rolamento rígido de esferas. Qual era mesmo o diâmetro do meu rolamento? Eu queria um rolamento que tivesse diâmetro interno de 20 milímetros. Então aqui, ó, filtro de dimensões, o diâmetro do furo, exato, 20 milímetros. 20 milímetros e vou dar Enter. Poderia colocar aqui, ó, 40 também, ó. Aqui em cima, ó, vou pôr 40. Diâmetro externo 40, vou dar Enter. O que ele mostrou? Que ele não tem nenhum rolamento para o diâmetro que eu quero, mas eu quero que ele tenha, a minha prioridade é que ele tenha 20 milímetros interno. Então, vou tirar aqui e vou dar Enter. Então, ó, o catálogo vai buscar para mim todos os rolamentos da SKF que tem 20 milímetros interno. Ó, o D menor aqui é diâmetro interno, tá? Então, eu vou pegar aqui, o D maior é o diâmetro externo. Vou pegar um rolamento aqui, ó. Esse aqui, ó. Vou pegar esse aqui, que é o 63042E. Cliquei nele e vou pegar esse rolamento aqui. Então, ó, o diâmetro externo dele, 52. O diâmetro interno de 20. É esse rolamento que eu vou usar no meu projeto. Digamos que eu selecionei lá, vou usar esse rolamento. Aí eu vou vir aqui, ó, modelo CAD, modelo em CAD, e ele vai abrir isso aqui para mim. Então, tem o 3D nativo, que daí tem vários formatos aqui, SolidWorks, uma série deles, mas não é esse que vocês vão baixar. Vocês vão baixar aqui, ó, o 3D neutro. Vocês vão vir aqui e vão baixar, por exemplo, o Parasolid, esse aqui, ó, Parasolid Text V15, tá? Que é esse aqui, e download. Tá, vou baixar ele aqui. Ele está pensando aqui. Vou colocar na minha área de trabalho e vou salvar. Tá? Claro, no meu caso lá eu colocaria no meu projeto lá que eu estou fazendo, enfim, dentro da pasta dele. E aqui está, ó. Esse arquivo aqui foi o arquivo que eu baixei, botão direito nele, extrair aqui. Tá, então olha só, aqui está, ó, ele tinha isso aqui dentro, que é um arquivinho readme, e aqui está o arquivo Parasolid. Vou excluir esse aqui, e olha só o que eu vou fazer agora. Vou vir aqui no SolidWorks, vou vir em abrir, vou colocar aqui montagem, todos os arquivos. Vou vir na área de trabalho e vou abrir ele aqui, ó, 63042E. Se o de vocês não tiver com o símbolozinho do SolidWorks ali, não tem problema, pessoal. Vai dar da mesma forma, tá? Então, vou abrir aqui. E olha só o que acontece aqui, ó. Baixei da internet ele no formato Parasolid, tá? Automaticamente, eu abrindo no SolidWorks, vou fazer um corte aqui para mostrar para vocês, ó. Ele tem as esferas aqui dentro, tá? Então, esse aqui é o 3D rolamento, ele tem as esferas ali dentro, tá? Vou cancelar aqui. E olha só o que acontece, aqui que tá jogado, ó. Ele pegou para mim e ele criou uma montagem, ó. Quando eu abri o Parasolid, ele criou uma montagem. Só que eu não vou utilizar essa montagem. Se eu salvar agora aqui, ele vai salvar isso aqui como uma montagem. Eu não vou fazer isso, eu vou vir aqui em arquivo, salvar como, e vou salvar como peça, pessoal, ó, parte. Salvem como parte. Área de trabalho e salvem, ó. Salvar. Deixa eu colocar mais para cá. Como parte, salvar. E eu posso fechar isso aqui, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ele não vai dizer aqui, mas tudo bem. Eu queria só ver uma outra informação aqui. Tá? Fechei aqui. Podem fechar isso aqui, não precisa nem salvar. Agora, olha só o que acontece. Se eu vir aqui em abrir na área de trabalho, aqui está o Parasolid, aqui está o readme aquele. Eu posso excluir isso aqui, tá? Vou excluir. E o que ficou aqui foi o arquivo que eu salvei. Salvo como peça, ó, como peça. Vou abrir.
E olha só o que acontece, ele não é uma montagem, ele é uma peça, pessoal. Estão vendo? Com vários corpos dentro dela aqui, ó. Então é uma peça com vários corpos dentro dela. Estão vendo aqui? 63042E, eu salvei ele como peça. E por que que a gente faz isso? Porque, pessoal, vocês imaginem o seguinte, se eu tivesse salvo aquilo ali como montagem, ele ia, quando eu abrisse, eu jogasse aquilo ali, aquela minha montagem, que era o rolamento, dentro de uma outra montagem, o que acontece é que o SolidWorks ele trabalha com leitura. Então, quando eu abrisse aquela montagem do meu projeto final, com essa submontagem do rolamento dentro, ele ia ficar buscando peça em todo lugar, onde estavam as peças do rolamento. Agora, eu salvando como peça, não, tá tudo num arquivo só, tá tudo aqui, ó, tudo salvo como corpos, ó. Tá tudo aqui, ó, são corpos aqui. Tá perfeito, tá ótimo assim. Não precisa isso aqui ser uma montagem. Eu não preciso que isso aqui gire no projeto. Isso é frescura, pessoal. Não precisa vocês colocar um rolamento no projeto, fazer que ele fique girando aqui. Isso aí não tem necessidade, tá? Então, o que que acontece? A regra é o seguinte, qualquer coisa que vocês forem baixar da internet, de qualquer site, que é um item, seja um motor, seja um redutor, seja uma roda, seja o que for, pessoal. Se ele tiver salvo como a montagem do SolidWorks, ou como Parasolid, ou como Step, vocês têm que abrir esse arquivo e salvar como peça que é o que eu fiz aqui. É isso que tem que fazer, tá? Por quê? Porque eu já expliquei para vocês, se eu ficar colocando montagem dentro de montagem, chega uma hora que a gente não consegue abrir o arquivo. Porque é montagem dentro de montagem, o SolidWorks fica buscando, fica fazendo leitura, fica fazendo isso, fica fazendo aquilo, e ele fica ali, ó, carregando. Então, se vocês jogarem peças dentro de montagens, nesse caso aqui, claro que isso não é, a gente faz os nossos projetos, a gente coloca as montagens dentro de montagens. Isso é outra coisa, é parte do nosso projeto, tá? É outra coisa. Mas aqui, itens que são rolamentos, parafusos, porcas, arruelas, até parafusos, porcas e arruelas eu mostrei na aula passada, no vídeo 2 para vocês como é que vocês têm que fazer, tá? Mas aqui, ó, quando roda, motor, redutor, eu vou mostrar vários exemplos para vocês aqui, que eu salvei como peça, tá? Então vocês têm que salvar como peça e colocar dentro do computador das montagens de vocês, salvo como peça, pessoal, não como montagem, tá? Porque, além de tudo isso que eu falei, de abrir mais rápido, de ficar mais fácil de carregar, tudo isso, se vocês medissem aqui o tamanho dessa peça, isso aqui é uma peça, ó. Se eu vir aqui na área de trabalho, ó, aqui está ela, tá? O rolamento que a gente criou está aqui, ó, propriedades. Olha aqui o tamanho dele, ó, 319 KB. Se eu pegasse isso aqui e gerasse uma montagem vinculada a todas as peças, com certeza ia ficar maior o tamanho do arquivo. Mas às vezes não é nem pelo tamanho do arquivo, é porque ele fica buscando em vários lugares. Vai ficar lá na pasta do rolamento buscando lá, entenderam? Então sempre salvem como peças. Sempre, pessoal, sempre salve como peça, tá? Então eu dei esse exemplo aqui do rolamento para mostrar para vocês, porque eu baixei de um site da internet, o site da SKF, mostrei também isso aqui. Então vocês, tudo que vocês baixarem na internet e ele criar como montagem, vocês salvem como peça. Olha só, vindo para o nosso exemplo aqui. Essa roda aqui, quando eu baixei ela era uma montagem. Eu baixei de um site da internet e ela era uma montagem. Olha aqui como é que ela tá. Ela é uma peça, tem o símbolozinho de peça aqui. Ela é uma peça com todos os corpos dentro dela, tá? Então ela não é uma montagem. Essa roda, ela é uma peça e ela tá perfeita aqui, ó. Ela é uma peça com vários corpos dentro dela, salvos aqui, entenderam? Então é isso, pessoal, é isso que vocês têm que fazer. Sempre que vocês baixarem na internet, seja uma montagem com todos os componentes, seja um Parasolid, seja um Step, vocês têm que salvar como peça. Como peça, igual eu fiz o rolamento ali. Esse cara aqui, ó, olha só isso aqui. Isso aqui poderia ser uma montagem, ó. Olha aqui, ó. Olha o que eu fiz. Isso aqui tudo eu coloquei dentro de uma peça. Isso aqui é uma peça. Eu criei uma montagem. Olha o que eu fiz. Baixei da internet o motor. Baixei da internet o redutor.
coloquei essa peça aqui, que faz parte do redutor, coloquei os parafusos e salvei tudo isso aqui como peça. Olha aqui, ó, tá tudo salvo como peça. Isso tudo aqui é uma peça. Por que tem que ser uma montagem? Você não precisa dizer pro cara lá, isso aqui, ó, eu tô supondo que eu comprei do fornecedor o motor com o redutor, tá? Então eu não preciso mostrar em detalhamento como é que é a conexão disso aqui, como é que é a junção do eixo do motor com o redutor, não. Então se eu não preciso, eu posso salvar tudo como peça. E depois lá no meu detalhamento vai ter só um balãozinho puxando aqui a referência. Ponto final. Não tem por que eu especificar. Eu estou supondo que tudo isso aqui que está aqui vai vir junto com o redutor. Então eu salvo tudo como peça. Claro, se tivesse uma coisa aqui que eu preciso mostrar a junção do motor com o redutor, ok, eu ia fazer uma montagem, ia fazer um corte aqui, ia mostrar, ia fazer todo o processo. Mas não tem porquê. Então é isso que vocês têm que pensar. Sempre, se isso aqui é um item que vai vir pronto do meu fornecedor, não tem por que ser uma montagem. Transformem tudo em uma peça. Então olha aqui, ó, tem 57 corpos aqui dentro. E não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. É isso que vocês têm que fazer nos computadores de vocês, nas montagens de vocês. Tá? Então aqui um exemplo. Vou mostrar outro exemplo aqui, ó. Essa chave de partida aqui, ó. Quando eu fiz ela era uma montagem. Quando eu baixei do site da VEG, era uma montagem, era um parasólide, ele gerou uma montagem, só que quando eu fui salvar, eu salvei como peça. Tá aqui, ó. Por que isso aqui tem que ser uma montagem se eu estou baixando do site da VEG? Se é só eu puxar um balão aqui e dizer, ó, chave de partida tal, referência tal. Não tem necessidade, pessoal. Isso aqui tudo pode ser uma peça só, uma peça, não uma montagem. É por isso que às vezes vocês não conseguem, o computador de vocês tem que ser um mega computador. Claro, se vocês gerarem uma montagem disso aqui, ficar jogando dentro de outra montagem do projeto, não tem computador que aguente. Claro, tem computador de 10 mil reais, de 8 mil reais, computadores assim. Mas se vocês souberem trabalhar aqui com as montagens de vocês, não tem necessidade. Lembrando que, claro, se você for fazer um carro, não adianta, tem que ter um computador muito melhor, tá? Estou falando para projetos simples, igual mais simples, digamos assim, com máquinas mais simples, não complexa, com 50 mil peças. E embora eu já fiz projetos com muitas peças, milhares de peças, utilizando essas técnicas aqui, tá bem? Então, olha só. Aqui também gerei uma peça. Esse aqui, quando eu baixei da internet lá do site, ele era uma montagem. Salvei ele como peça, aqui é uma peça, com várias peças dentro dela. Então, isso aqui não fui eu que fui posicionando. Não, isso aqui foi gerado automaticamente, tá? Por quê? Porque eu peguei a montagem e salvei como peça, tá bem? Então, ficou uma peça com vários corpos dentro dela. Olha só, aqui ó, eu tenho um rolamento. Tá vendo? Aqui dentro, ó, tem um rolamento aqui dentro. Aqui é um rolamento, ó. Vou abrir ele. O que esse rolamento é? Uma peça. Não é uma montagem. E ele fica igual à montagem. Quer ver? Ó, se eu cortar aqui, ele tá ali com as esferas dele, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu colocar mais para cima aqui. Ó. Vou mostrar aqui. Ó, ali estão as esferas do rolamento, ó, perfeito, ó. Ele fica igual à montagem, só que ele é uma peça. Uma peça com vários corpos dentro dela, ó. Tá? Então, deixa eu fechar esse projeto aqui para mostrar outro projeto para vocês. Não vou salvar aqui, vou vir aqui. Mostrar um outro projeto aqui que também está disponível no meu canal do YouTube, tá? Tem o passo a passo dele lá. Lembrando que esses projetos aqui são projetos reais. Eu não ensino vocês no YouTube com exemplinho que não vão levar vocês a lugar nenhum, tá? Eu ensino na prática. Eu tenho lá, isso aqui é um projeto real que pode ser fabricado, tá? Então, olha só, voltando aqui. Esse motor. Vou abrir ele aqui. Quando eu baixei esse motor da internet, ele era uma montagem, tá?
Só que aqui ele é uma peça, embora ele tenha essa chaveta, essa polia aqui. Eu suponho que o fornecedor iria entregar para mim com a chaveta, com a polia no lugar, tá? Então por isso que a polia está aqui. Se não viesse, era só suprimir ela aqui, ó, tá? Então vou dar um Ctrl Z. E aqui, pessoal, quando eu baixei esse motor da internet, esse motor, ele era uma montagem. E o que eu fiz? Eu salvei ele como peça. Olha aqui, ó, símbolozinho de peça. Ele é uma peça. Isso aqui não é uma montagem, isso aqui é uma peça com todos esses itens dentro, entenderam? Então, tudo que vocês baixarem na internet, se for, repito, para Solid, Step, qualquer outro formato, ou montagem de SolidWorks, abram esse arquivo, conforme eu fiz aqui um exemplo do rolamento, e salvem como peça, pessoal. É isso que tem que entrar na cabeça de vocês, tá? Tudo que vocês forem baixar na internet tem que salvar como peça. Aqui, ó. Tá? Então, salvei como peça e o tamanho dele é infinitamente menor do que se fosse uma montagem. Talvez, é como eu falei, não é tanto pelo tamanho do arquivo, mas é por ele ficar buscando em outros arquivos externos. Porque a montagem, ele faz isso. Quando a gente cria uma montagem no SolidWorks e a gente vai abrir essa montagem, o SolidWorks ele vai buscando lá naquela pastinha onde está a pecinha, ele vai fazendo a leitura de tudo isso. Pode ver que quando vocês abrem uma montagem, ele fica dando aqui, ó, a barra de abertura, aberto tantos itens de tantos. Então ele está buscando isso aí para abrir, para fazer a informação, entenderam? Deixa eu ver aqui também, ó. Outro exemplo, esse pneu aqui também foi salvo como peça, tá? Então agora eu vou abrir uma outra aqui, eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Esse projeto aqui também está no meu canal do YouTube, que é o projeto de toda essa tubulação aqui, então tem todo o passo a passo lá. Olha só, olha a jogada aqui, pessoal. Esse aqui é interessante, ó. Na verdade, todos são interessantes que eu mostrei, mas esse aqui é mais. Vocês estão vendo que aqui no meu projeto eu tenho esses parafusos, né? Isso aqui em tubulação se chama parafuso estojo. Então, quando a gente compra, ele é um parafuso como se fosse uma barra roscada e ele vem com as duas porcas e as arruelas aqui, tá? Muitas vezes até não vem com a arruela, mas nesse caso aqui eu coloquei a arruela. Então, se eu fosse fazer aqui, eu vou abrir essa montagem aqui, por exemplo. Deixa eu achar aqui, ó. Vou abrir aqui essa montagem. Se eu fosse posicionar, colocar esses parafusos aqui, eu ia ter que criar uma barra, tá? Criar uma porca, criar uma arruela e fazer ir colocando aqui. Ou então eu poderia gerar uma montagem desses três juntos aqui, da barra, da porca e da arruela, e jogar aqui dentro. Vocês imaginam, olha quantos parafusos tem aqui. Imagina eu pegar isso e ficar salvando como montagem, pessoal. Então, olha só o que eu fiz. Eu criei, desse parafuso estojo, eu criei uma peça com tudo isso aqui dentro. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar uma montagem quando vocês passarem por isso. Nesse caso aqui semelhante, vocês criam uma montagem, coloquem essa barra aqui dentro, coloquem essa porca, essa arruela, com a distância certinha aqui, tudo certinho, e depois no final, vocês vão salvar isso aqui como Parasolid. Salvar como Parasolid, tá? Depois que você salvar como Parasolid, porque eu estou dizendo para você salvar como Parasolid para ele perder a árvore de projetos. Mas na verdade, se eu salvar isso aqui como peça, eu acho que dá também. Então vocês podem vir aqui, depois que vocês fizerem uma montagem, montar isso aqui, vocês vêm aqui em arquivo, salvar como, e podem salvar aqui, ó, como peça, ó, como peça, sendo uma montagem, tá? Porque qualquer montagem do SolidWorks, a gente consegue salvar como peça, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu dar um reconstruir aqui. Deixa eu pegar uma montagem aqui, ó.
essa montagem aqui. Ó, uma montagem, isso aqui é uma montagem, e eu vou pegar aqui o arquivo, salvar como? Salvar como cópia, salvar como montagem? Não, salvar como peça, e vou colocar na área de trabalho, e vou salvar. Salvei na área de trabalho, vou fechar aqui. E agora eu vou abrir ela lá, a área de trabalho, vou selecionar a peça, e aqui está, ó, salvei como peça, não como montagem. Ela era uma montagem e eu salvei como peça. E aqui está, pessoal, ó, ela perdeu toda a árvore de projetos. Lembra que tinha um monte de item aqui, que eles eram peças que estavam puxando de outros lugares? Agora viraram corpos aqui, ó. Então é uma peça com vários corpos. Então o que vocês têm que fazer é o seguinte, eu dei esse exemplo aqui, tá? O que vocês vão fazer nos projetos de vocês, por exemplo, assim, quando tiver parafusos, nesse caso aqui, como se fosse um parafuso estojo, nesse meu caso aqui, vocês peguem esse parafuso, façam uma montagem com isso aqui, com essa barra aqui, com as arruelas e com as porcas. Imagine que isso aqui é uma montagem, fiz essa montagem, eu viro aqui em arquivo, salvar como, e vou salvar como peça, ó, peça, entenderam? Vou salvar como peça e é esse arquivo de peça que eu vou usar no meu projeto e não a montagem. Entenderam? Eu vou usar esse arquivo de peça para colocar aqui no meu projeto, que foi o que eu fiz. Ó. Isso aqui é tudo uma peça. Ó. Por quê? Porque imagina, pessoal, se eu ficar jogando um monte de montagem, micromontagem de parafuso aqui, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir nem abrir isso aqui, tá? Então é isso que vocês têm que fazer. E sem falar que isso aqui, ó, por exemplo, essa válvula borboleta, quando eu criei ela, quando eu baixei na internet, ela era um step, e do step ele ia gerar uma montagem, mas não, o que eu fiz? Eu fui lá, vim pelo SolidWorks, abri o step, e vim aqui em arquivo, salvar como, e salvei ela como peça, tá? Não como montagem, e joguei ela aqui, então essa válvula aqui, ela também está salva como peça, certo? Então é isso, pessoal, que você tem que se ligar. Isso reduz muito os projetos de vocês. Itens que não são peças que vocês têm que modelar, que vocês têm que fazer, por exemplo, isso aqui é uma peça que eu tenho que modelar. Ó. Então tudo bem, isso aqui eu até poderia salvar em Parasolid também e salvar, na verdade ela já é uma peça do SolidWorks. Ó. Então ela já é uma peça, ó. Tá? Então, claro, se eu viesse aqui salvar isso aqui como Parasolid, se é um item que eu não vou mudar mais, eu posso vir aqui, salvar ela como Parasolid e usar no meu projeto. Por quê? Porque ela perdeu toda a árvore e vai ficar um arquivo com tamanho menor. É isso que vocês têm que pensar. Mas por que as peças do projeto, a gente geralmente não salva como Parasolid? Porque ela vai perder a árvore de projetos e eu não vou conseguir editar ela. Porque os nossos projetos, ao longo do tempo, eles passam por revisões. A gente tem que mudar. Por exemplo, pode ser que eu monte isso aqui depois e eu não consiga, se eu salvar isso aqui tudo como Parasolid, depois eu não vou conseguir dar 2 cliques aqui e modificar a dimensão. Porque ele não tem árvore de projetos. Então, por isso que peças que vocês precisam criar para os projetos de vocês não salvem como Parasolid. Deixem elas como peças do Solid. Porque daí a gente consegue editar. Isso porque o projeto passa por alterações e também, quando a gente, uma coisa que você tem que entender, quando a gente termina um projeto mecânico, estou fazendo um projeto, enviei ele para fabricação, fabricaram, seja fabricação, instalação, montagem, seja lá o que for. Digamos que é um projeto que eu tenho que instalar numa empresa e eles instalaram lá. Só que, pessoal, é normal quando o pessoal vai instalar um projeto da gente, o projeto sofrer alterações. Ah, mudou uma medida aqui, uma medida ali, alguma coisa. E aí o que a gente faz? A gente pega o nosso projeto, está tudo modelado no SolidWorks, salva como uma cópia todo o projeto, edita lá o nome dos arquivos, coloca revisão 1, alguma coisa assim, do tipo, estou dando um exemplo, e modifica esses arquivos de acordo com as mudanças que eles tiveram lá em campo, e a gente pega e usa isso como as-built. Então, se você não sabe o que é um projeto as-built, se eu for traduzir, é como construído. Então, se eu enviei meu projeto para fabricação e mudou um monte de coisa, depois eu tenho que fazer as-built desse projeto, que é eu pegar, ir lá em campo, medir o projeto, ver o que mudou e adequar o meu projeto. E depois sim entregar para o cliente conforme ele foi construído, conforme ele foi instalado. Então é super normal, pessoal, a gente fazer um projeto e ele sofrer alterações na hora da fabricação.
tá? Então é comum isso. Claro que o nosso objetivo aqui é trabalhar para tentar ter a visão mais próxima lá da prática possível. E é isso, por exemplo, que eu trago dentro do meu treinamento, que é o método Medinger. Para quem lá eu mostro todo o processo de desenvolvimento baseado na prática mesmo, para não acontecer esses retrabalhos também. Entenderam? Então, dentro do meu treinamento eu ensino isso. Então é isso que vocês têm que pensar, tá? Pensar conforme a prática e pensar também no SolidWorks para depois você não ter dor de cabeça. Eu pegar salvando tudo aqui como step, como para Solid, depois eu não vou conseguir editar os arquivos. Então tem que pensar lá depois o projeto as-built. O que é o projeto as-built? Eu projetei, mandei para construção, construíram, mudou alguma coisa, depois eu vou lá, meço o que mudou, modifico o projeto aqui de acordo com da forma como ele foi instalado, e daí sim depois eu pego esses desenhos, depois de revisar eles, e mando para o cliente, conforme foi construído lá, tá bem? Então é isso que vocês têm que pensar. Certo, pessoal? Então, essa aula aqui, o objetivo foi isso. Isso aqui é muito útil. Se vocês fizer tudo que eu falei aqui, pegar e salvar tudo que é item que já vem pronto de fornecedor como peça, vocês vão ver que vai melhorar muito. Por exemplo, aqui, ó, esse tanque, ele é uma peça, esse tanque. Ele não é uma montagem. Quando o fornecedor me enviou esse tanque, ele era uma montagem. Ele era um step ou um XT que eu abri, era uma montagem, mas eu, André, eu salvei como peça. Ó, ele é uma peça, ó, com vários corpos dentro dela. E ele é exatamente assim, esse tanque, ó. Tá? Estão vendo, ó? Ele é exatamente assim, tá? Então tem uma válvula aqui, tá perfeito, ó, é como se fosse uma montagem, mas ele é uma peça, eu não consigo mexer nas peças aqui mais, tá? Então, sempre quando vocês forem baixar um item da internet, salvem como peça, que vocês forem usar nos projetos de vocês. Ou se um fornecedor enviar para vocês, salvem como peça também, porque isso é um item normalizado, ele não vai mudar. O fornecedor já me disse que o tanque vai ser assim. Então não tem por que isso aqui ser uma montagem, não precisa detalhar isso aqui. Tá bem? Claro, se fosse um tanque que eu, André, fosse produzir, ele ia ser uma montagem. Eu ia desenhar pecinha por pecinha, montar e depois detalhar todo ele, peça por peça. Tá bem, pessoal? Então é isso que tem que ficar claro para vocês. Sempre quando vir um item de um fornecedor, vocês podem salvar ele como peça, porque vocês não vão precisar detalhar aquele item, por exemplo. Tá bem? Mas as peças do projeto de vocês fazem ela conforme o SolidWorks aqui. Conforme as peças do SolidWorks. Tá bem? Então eu espero que essa aula tenha trazido assim, ó, muito conteúdo para vocês. Olha de novo se você ficou com dúvida, porque realmente para quem está iniciando é um pouco complicado de entender isso aqui, mas olha depois, você tem que entender o conceito do que eu falei aqui. Não só fazer um copia e cola do que eu fiz. Óbvio, tem que fazer o copia e cola, mas tentando entender o que eu fiz. Qual foi o conceito? O conceito é, sempre quando eu baixar um arquivo da internet, que é um item normalizado, que não vai sofrer alteração nenhuma, eu salvo ele como peça. Tá? Seja rolamento, seja uma roda, seja um redutor, seja um motor, seja um tanque, que nem eu fiz ali, porque eu não preciso detalhar aquele tanque. O fornecedor no meu projeto vai ser aquele tanque. O pessoal, o setor de compras, comprou aquele tanque e aquele tanque eu vou usar. Então não tem por que ser uma montagem. Tá bem? Então, pessoal, nessa aula aqui era isso que eu queria falar para vocês. Na próxima aula, que vai ser, acredito, a última aula aqui dessa microsérie que eu criei aqui, essa minissérie com vocês, sobre como melhorar o desempenho dos computadores de vocês. Então, na próxima aula, no vídeo 4, eu vou falar com vocês sobre o modo de grandes montagens, que é muito bacana também. Mas essa aula aqui e a aula 2, eu acredito que são as aulas mais importantes para vocês entenderem bem os conceitos que eu falei aqui, de não utilizar o toolbox, que eu falei na aula 2, e lá eu falo como vocês devem utilizar o toolbox, e nessa aula aqui das montagens que viram peças. Tá bem? Então, o último recado que eu queria dar para vocês é o seguinte: se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para você estar recebendo as notificações dos próximos vídeos que eu for postar. Peço também que, além de se inscrever e ativar o sininho, se esse vídeo trouxe conteúdo para você, se você vai utilizar o que eu falei aqui, deixe seu like aqui embaixo, que isso é muito importante para mim, tá bem? Tem também meu Instagram e meu Facebook, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para acesso às outras redes, é só vir aqui embaixo, me seguir e me curtir.
Tem também o meu site, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. Tá bem, pessoal? Então tá, um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.